escrevi 30 páginas no texto e fiz uma denúncia durante o congresso mostrando que não cabia nem o começo da conversa em 30 páginas, que dirá em 20. E com isso eu trouxe para 60 páginas o relatório da indígena dentro da CNBB. Houve inúmeras pressões com relação a essa questão, porque de fato essa virtude, que eu já falei 2 vezes, mas ainda não enunciei, vou enunciar agora, que a CNV teve, foi tirar o foco do português, essa invisibilidade da violência de hoje, que a gente tem de pensar que a violência continua acontecendo no tempo dos portugueses, e trazer esse olhar para o tempo de 46 a 88, com ênfase à ditadura militar. Então, esse é o primeiro ganho político do movimento indígena, dos historiadores, dos pesquisadores, da sociedade brasileira, quando você pode mostrar que os Chetás, de 46 a 66, foram dizimados, sobrando 8 indivíduos, e todas as suas terras foram apropriadas por cafeicultores, por fazendeiros do Paraná. Quando você tem os Yambiquara, também no genocídio, com suas terras sendo apropriadas, né? E vários outros, o Aimiri é o caso mais emblemático, foi mais estudado, né? Para fazer a estrada, depois para fazer outra estrada. São 3 ciclos de genocídio contra o povo Aimiri para a construção de estrada de escoamento do minério que existe na região. Né? Aí depois toda a inundação de um território. Então esse povo Aimiri, ele sofreu 85% de perda populacional e 90% de perda de território. Isso, segundo os contratos, os tratados internacionais, configura crime contra a humanidade. É um crime de lesa humanidade quando você ataca uma população e se apropria do território dela. Isso aconteceu com o Chetá, com os Yambiquara, com o Guarani e vários outros povos que a gente não pôde estudar. Então, esse benefício de trazer o olhar para o presente, através desse passado próximo, que é 46 a 88, trouxe o benefício de abrir as portas da justiça de transição aos povos indígenas, garantindo para eles, com isso, que esse novo ingrediente da área jurídica pudesse ser usado na defesa de seus direitos hoje. O Pablo citou, por exemplo, a CPI de 77. Mostrou o documento da CPI de 77. A CPI de 77, do ponto de vista da luta atual dos povos indígenas, ela é de uma importância colossal, porque ela contém documentos que tratam das certidões negativas, certidão negativa de inexistência de povos indígenas numa determinada localidade. Então, o pessoal procurava o governo da ditadura militar, com interesse econômico, a Volkswagen ou qualquer outro grupo, Bradesco, que queimou camponeses dentro da mata para abrir para o gado, ele tacou fogo na mata, com umas pessoas dentro. Isso foi estudo do Paulo Fonteles comigo, aqui presente a Angelina Anjos, que eu queria saudar. Um grande abraço. Que está aqui em São Paulo para fechar o relatório da Comissão Estadual da Verdade do Pará. Estamos trabalhando nisso, né, onde o Paulo Fonteles também cumpriu o papel, que tivemos uma enorme perda com o Paulo, veio a falecer um ano atrás. Então a gente tem o trabalho essa CPI trouxe dos registros que combatem uma das principais teses do agronegócio hoje, que é o marco temporal. Então, a
fazer a Comissão Nacional da Verdade, as comissões estaduais, como a do Adriano, a de Manaus, a do Paraná, como já foi citado pelo Pádua, quando traz o foco para fora do português e para o presente desse passado recente e os efeitos dessa violência desse passado recente, cujos conflitos, muitos deles se encontram ainda hoje deflagrados, 50, 40, 60, 30 anos depois de ocorrerem os primeiros conflitos, com documentação sendo levantada, começa a mostrar a necessidade de uma grande reparação. E os indígenas passaram a usar essa documentação durante o processo da Comissão Nacional da Verdade. E por que isso justifica? Porque um dos comissionados queria tirar esse assunto de dentro da comissão o tempo inteiro. É que, ao longo desses 2 anos, por exemplo, quando surgiu o relatório Figueiredo, o povo terena, no Mato Grosso do Sul, um dos lugares mais violentos do Brasil para os povos indígenas, epicentro do agronegócio, onde o agronegócio, agentes do agronegócio, como o irmão da Cátia Abreu, sai desse estado para ir, de Tocantins, desse estado, para ir à Bahia, conversar com o pessoal do agronegócio de lá, os mecanismos para se frear demarcações de terra. 2 meses depois, nós temos mais de 23 indígenas assassinados. Né? Isso nós estamos falando em 2011 e 2012. Né? Eu estive lá. Não, 2014, 2015. Estive lá em 2014, 2013, 2014. Mais de 26, assim, 2, 3 meses depois que o homem passou lá, como uma forma de não demarcar terra. Então você tem uma violência que é reproduzida hoje, que ela vem vindo como prática já de muito tempo, mas que com a Comissão Nacional da Verdade, a gente jogou uma luz e disse, funciona assim. É desse jeito que eles fazem. É assim que funcionou para eles roubarem a terra. Marcelinho, fala da descoberta da Guarda Rural Indígena. Já chego nela. Não vou poder passar o vídeo que não vai abrir. Tá, eu vou voltar a falar. Mais importante. Então, quando você tem essa documentação da CPI de 77, você tem ali o Estado dando um atestado para uma mineradora para dizer, olha, pode ir lá na área do Janguiquara, que ali não existe índio. Pode ir em tal lugar que não tem... Eles nem visitavam o lugar, já davam uma coisa por interesse econômico. Então, quando chegava no lugar, existia que não era um vazio demográfico, como se pregava na época, chegava, tinha os índios, então se mata os índios, que são as denúncias que foram feitas, por exemplo, pelo Paulo de Terra. Foram as denúncias que foram feitas pelos Ticuna, pelos Guaimiri Atroari, por vários outros povos, e por aquele documento que o Pádua mostrou da política de genocídio no Brasil, que aquilo foi um documento que foi denunciado no Tribunal Penal Internacional. Na época tinha o nome Tribunal Russell. Bertrand Russell. Russell. Foi o primeiro, teve o primeiro e o segundo tribunal. Russell foi denunciado aquele documento. Né? Então você tem inúmeros registros hoje que podem ser usados e que estão sendo usados. Quando os terenas se relacionam com o relatório Figueiredo, e eles veem no relatório Figueiredo documentação probatória de suas terras, foi nesse momento que caiu por terra a política do PT de fazer aquelas mesas de diálogo do Zé Eduardo Cardoso. Porque os terenas sentaram na mesa e falaram, ó, está aqui, ó, foram impressos 3 diários oficiais com a lista das autoridades que roubaram as terras indígenas do Mato Grosso, antigo Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. O relatório Figueiredo, nos anexos, tinha uma das 3 cópias. Com essa lista na mão, os terenos botaram na mesa de diálogo e falaram, ó, não existe, essa terra é nossa. Essa terra é nossa por esse documento, por esse. Melou, dali que surgiu a discussão da boa-fé. Então os ruralistas falaram, mas quem pegou uma terra de boa-fé
Então merece ter um ressarcimento econômico por isso. O ressarcimento econômico de quem rouba a terra indígena. Rouba a terra indígena com o Estado dando um atestado. O processo jurídico dessa documentação, ele tramitou no Congresso, no STF, durante 55 anos, caducou por decurso de prazo, porque já não tinha mais o que decidir, porque em cima das terras roubadas foram construídas cidades, foram construídas coisas no Mato Grosso do Sul. E o Teori Zavascki, que morreu assassinado por causa dessas coisas todas que estavam se fazendo em relação a Lava Jato, aquilo, esse homem arquivou o processo sem jamais pensar, dizendo, olha, o que eu posso fazer? Feito está. Sem jamais pensar que a justiça de transição, que onde os indígenas puderam entrar a partir da porta aberta pela Comissão Nacional da Verdade, ela pressupõe o direito à reparação. Então, hoje, todo esse trabalho com relação a essa memória histórica, que no meu caso de empenho, procurei localizar a documentação, reunir documentação, abrir essa documentação a pesquisadores, aos próprios povos indígenas, para que eles pudessem carimbar dentro dessa mar de papéis documentos que fossem probatórios de sua posse de terra. Coisas do tipo, um documento que conta como o Geisel, em 77, visita os terenas do Mato Grosso do Sul. E que para ele poder pousar, foi construída uma pista de terra, de avião de terra, para que ele pousasse nesse lugar e pudesse ficar próximo à aldeia e com isso pudesse participar do que ele iria fazer lá e depois ir embora. Esse documento enviado ao Ministério Público Federal, por várias razões, o procurador Marco Antônio Delfino teve o insight de chamar a equipe dele e falar, procura essa pista de pouso. E depois a pista de pouso, não foi que os fazendeiros ergueram a pista de pouso e levaram para dentro de suas terras aquela pista de pouso. Né? Então houve um deslocamento a seca para cá, e esse deslocamento roubou as terras indígenas, mas o documento prova que aquela pista, por um documento oficial do Estado brasileiro, ela estava dentro da terra indígena, como dentro daquela área existem inúmeras mangueiras que foram plantadas no tempo do SPI. Então a manga que se come hoje, dentro daquela terra, que o fazendeiro diz que é dele, foi plantada em terra indígena pelo SPI, com uma pista de terra que o Geisel visitou em 77, e um único papel enfiado naquele mar de papéis que foram enfiados ali, serviu de base para um pedido de reintegração de posse da terra indígena. Quer dizer, nós temos um desafio hoje de construção da reparação indígena que perpassa, primeiro, não se deixar a violência contra os povos indígenas no terreno da invisibilidade. Segundo, estimular a pesquisa de documentos históricos, mas não com um viés acadêmico pequeno, de se escrever um livro, se escrever uma tese. Não que isso seja pequeno, gente, não é isso que estou falando, entendo. Mas que se tenha a grandeza de que, já que temos que sentar, se dedicar horas pesquisando e escrevendo, que seja colocado aí a busca de documentação probatória, a identificação de documentos que possam servir. Eu, quando peguei o relatório Figueiredo, vi ali aquele documento que só existiam 3 cópias impressas porque era fraude, e uma delas estava lá dentro. Fiz questão de visitar o povo terreno, sentar no chão com o povo terreno, passar o mico de dizer, você sabe mexer com o computador? Aí levanta o terreno e fala, ô Zé, sou advogado, desculpa eu, né? Sentar e discutir com eles o que podia ter dentro desses documentos.
E quantas vezes eu li um dos nomes terrenos ali. E como isso poderia servir, e com muito orgulho hoje posso dizer que o povo terena, nos seus processos do STF, são vários, Irmão Verde, que hoje combate a tese do marco temporal, eles usam documentos históricos que são garimpados desse processo que se iniciou de aglutinar e pesquisar elementos probatórios como a Comissão Nacional da Verdade. Vários outros povos têm usado documentos para alimentar esses processos na justiça. Por exemplo, quando o Zé Eduardo Cardoso desenvolveu a primeira mesa de diálogo deles, que deu certo, segundo a versão dele, onde ele rouba uma boa parte da terra dos Guarani de Mato Preto, aí é o próprio ministro da Justiça, cometendo uma ilegalidade, devia ser preso por isso, inclusive, o Zé Eduardo Cardoso, porque ele cometeu o roubo e fez perder a propriedade do Estado brasileiro contra um povo que foi escorraçado sua terra, não pôde voltar para essa terra, só pôde voltar em 2002, porque ficou retido e preso nas terras caiganas, como um povo, inclusive, de segunda categoria dentro daquelas terras, porque há um preconceito caigano contra o Guarani. E isso, Zé Eduardo Cardoso vai lá e jogando junto com os ruralistas, faz esse povo assinar, nas condições que estavam, um termo de mesa de diálogo que lhe garante a perda de 80% do território. O Ministério Público Federal, para recorrer a isso, se fez valer do quê? De documentos históricos. Primeiro provando que o regime era de tutela. Isso é uma coisa que nunca foi estudada nesse Brasil. Nunca foi pago. Isso precisa ser estudado. Precisa regimentar gente para isso. Os crimes de tutela produzidos pelo Estado brasileiro contra os povos indígenas são bilhões e bilhões de reais que se deve aos povos indígenas pelos crimes de tutela, fora o encarceramento de quem praticou. Porque o índio não podia recorrer à justiça, porque ele era tutelado. O SPI e a FUNAI faziam um acordo com quem era contra o indígena. No caso, por exemplo, o exemplo de 77 fornecia certidões negativas em áreas que sabidamente tinham indígenas para que houvesse a exploração da terra e do minério. Você tinha pessoas do SPI envolvidas, por exemplo, eu, por exemplo, não fui me hospedar num hotel, como é que chamava aquele hotel daquele Câmara do Sul, que eu tive o convite para ir, não fui, aquele lá, os Slaviero. A rede Slaviero de Hotéis é um império de gente rica que começou roubando toda a riqueza caigana. Até o Relatório Figueiredo é cheio de contratos de extração de madeira, de pinheiros das terras caiganas, usando a mão de obra caigana, não pagando caigana, usando como escravo. O Relatório Figueiredo denuncia que em 1963, aquilo que em 1888 foi abolido no Brasil se aplicava aos indígenas no Brasil. Os mesmos métodos da escravidão de 1800, de violência, eu estou falando, se aplicava aos indígenas em 1963, 62, no Rio Grande do Sul, terra de gente boa. Então você tem uma vasta documentação hoje, que ao se fazer pesquisas, fazer essas coisas, precisa se ter um componente probatório solidário. Precisa ter solidariedade com os povos indígenas e colocar aquilo que a gente tem
e que a gente pode fazer a serviço deles. A pesquisa é um elemento que a universidade pode fazer a serviço deles. Ajudar a localizar a documentação probatória para que esses documentos possam interferir no processo jurídico-político que eles sofrem hoje, na violência que está sendo colocada hoje contra esses povos, que se a gente vinha numa caminhada de construir um nunca mais, estabelecendo a verdade como um passo, a reparação como outro passo, a responsabilização das pessoas que cometeram crimes como outro passo. Nós tivemos um revés no Brasil, que a gente saiu desse caminho de construção do nunca mais e partimos para a repetição bruta da violência que está colocada. E para nós, o efeito disso vai se dar daqui a alguns anos. Para os indígenas já está dando logo depois deles gêneros. Para os povos indígenas é imediata a violência, como sempre foi imediata essa violência. Quando a gente vai pensar nela, quando se denuncia ela para o Tribunal Rousseau em 70, ou Fichar em 74, esses indígenas já viviam a ditadura desde 64, desde 31 de março de 64, antes de 64, antes de 54, antes de 44. Então, fica aqui essa questão ligada a essa documentação. É preciso buscar solidariedade com os povos indígenas. É preciso ajudar a tirar essa invisibilidade. Não adianta só mandar zap. Mandar zap é uma coisa que a gente fica trocando entre nós, e isso é etéreo. A gente precisa buscar trocar zap, mas a gente precisa buscar dar consequência às coisas. O Brasil precisa, a esquerda precisa, e a sociedade precisa dar consequência a essas coisas. Né? A gente vê um zap de uma violência contra o indígena, fica indignado, manda para frente. Quem pegou isso para mandar para o Ministério Público Federal? Para mandar para um sindicato, para o sindicato acionar, para mandar para algum lugar acionar. É preciso acionar, denunciar, escrever sobre, mas também fazer funcionar as instituições a partir das nossas denúncias. O Ministério Público não é só Lava Jato. O Ministério Público Federal não é só esse setor do Ministério Público Federal que participou do golpe, construiu essa narrativa da corrupção para se apropriar do Estado. O Ministério Público é uma instituição fruto da luta popular que se estabeleceu com a Constituição de 88. Uma das tarefas da democratização do Brasil e da redemocratização do Brasil no século XXI é fazer funcionar as instituições. E você não tem como fazer funcionar uma instituição se você não aciona essa instituição. Chegou coisa indígena, violência contra o indígena, manda uma carta para o Ministério Público Federal pedindo apuração. Manda para o link, quando existe lá Sala do Cidadão, vamos entupir o Ministério Público Federal com essas denúncias. De nada adianta você receber o zap e passar para ela. Se a gente ficar entre nós passando. É claro, isso tira da invisibilidade para você, tira da invisibilidade para ela que recebeu o seu, se ela viu. Agora, a consequência disso é menor, no sentido de ajudar a defender os povos indígenas, se a gente de repente recebeu isso e acionou. Recebeu e acionou. É claro que não vai pôr a cabeça preta, não precisa escrever direto para o governo do Estado, o governo federal, para reclamar dessas coisas, porque depois vão vir em cima, porque agora a coisa vai vir mais pesada. Mas no Ministério Público Federal é possível fazer isso, inclusive de forma anônima. E então é preciso entupir o Ministério Público com denúncias, para que ele atue com isso. Para que a gente faça com que o procurador que venha
aquele salário colossal, ele possa, com isso, atuar segundo o que é a sua função. Bom, fica para depois mais um pouco.